Esse vídeo é sobre essa questão da censura do Facebook. Porque a gente vê, né, que o... Peço até desculpas pela camisa, mas é porque eu tô aqui simplesinho em casa mesmo. Então agora eu vou botar uma roupinha mais fresca pra ficar à vontade. É... No caso, essa questão da censura do Facebook é uma questão muito complicada. Porque não é do Facebook em si, é da Meta como um todo, né? Eles já tinham atacado no Twitter, até chegaram a cometer certas irregularidades, né? Tirando dinheiro de outra empresa por responsabilizar um homem, não a empresa em si, que era o Twitter Brasil. E também sobre essa questão do Facebook, por exemplo. Facebook, Instagram, WhatsApp, como um todo. O conglomerado Meta. Eles, por exemplo, eles falam assim, o Brasil tem leis, como eu vi um vídeo hoje mais cedo do Alexandre de Moraes falando, o Brasil tem leis. Tá bom, mas tem leis pra quem? Essas leis são pra quem? Pra calar quem? Pra censurar quem? Quem pode falar? Porque no momento que tu tem um órgão que diz o que é verdade e o que não é, ele pode usar do português para manipular as questões, as informações, as notícias. Pode também manipular por simplesmente questão política. Por exemplo, eu vi naquele caso lá do dólar, quando chegou a 6,60 e pouco, tinha um desse fact-check que eu vi que tava falando assim, é mentira que o dólar fechou a 6 e X valor. É mentira que o dólar fechou, entende? Eles simplesmente estavam utilizando do português para manipular uma verdade, porque chegou nesse valor, mas não fechou nesse valor. Mas simplesmente eles chegaram lá e disseram, não fechou nesse valor e pronto, isso aqui é verdade, aceite, engula e vida que segue. E não é assim. O que o Facebook está fazendo agora, na minha opinião, é muito melhor. Porque eles se dizem defensores da democracia, ou, como o Alexandre de Moraes falou, aqui temos leis. A pergunta que eu faço é, leis para quem? Porque se aqui temos leis, uma empresa privada não deveria atuar livremente no país, seguindo as tantas diretrizes dela, quanto a própria Constituição do país, a própria legislação, sem focar em vontade de juízes individuais? Que leis são essas? Onde essas leis estão? E se essas leis não representam o povo? Essas leis não existem. Mas se existissem e elas não representam o povo, essas leis deveriam existir? Então essa questão é muito complicada, entende? Eu não gosto nem muito de falar sobre essa questão porque eu penso assim, que eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que eles estão censurando. Então não faz nem questão de falar sobre isso porque é algo óbvio. Não adianta eu dizer que, mas isso, eles dizem que defendem a democracia, eles deveriam ficar a favor, porque agora, nessa nova modalidade de verificação da comunidade, vai ser democrático, as pessoas vão ir lá, tal. E não adianta falar isso, porque eles são censuradores. Eles sabem que são censuradores. Então não adianta eu dizer, mas se eles dizem defender a democracia, eles deveriam fazer assim. Porque não é assim que funciona. Eles são censuradores, eles vão continuar censurando, e a ideia deles é ter um controle absoluto do que a gente escreve, do que a gente fala, do que a gente pode ou não postar. Um bom exemplo foi o Monark. Ele deixou de existir legalmente no Brasil. Falaram para ele, olha, a partir de agora você não existe, você não tem voz, você não fala, calado. Lembrando que o cara vivia disso. Ele trabalhava com isso, era o ganha-pão dele. Aqui no Brasil, se uma pessoa trabalha com algo e acontece, por exemplo, algum dano ao corpo dele que impeça ele de trabalhar com esse algo, automaticamente essa pessoa é aposentada. Simplesmente a justiça chegou para ele e falou, olha, você não pode mais trabalhar com isso. Não deveria aposentar ele com um valor equivalente ao que ele ganhava trabalhando na internet? Por que ele teve que fugir para os Estados Unidos para poder trabalhar? Para poder ganhar o ganha-pão dele? E se ele estivesse aqui no Brasil? Ele estaria trabalhando com o quê? Então isso de censura é muito complicado. Porque hoje eles estão censurando a gente. Amanhã pode ser outra pessoa lá censurando eles. Então por isso que eu sou contra a censura. Eu acho que a direita não deveria censurar a esquerda e não censura. Tanto que o Trump agora e o Elon Musk estão justamente defendendo essa questão. A direita muitas das vezes defende até a liberdade até da esquerda. Sendo que a esquerda não defende nem a liberdade deles. Porque no momento que troca de poder eles com essas políticas e justiça de censura,
Se isso chega nele, eles estão lascados. Olha o que aconteceu com o presidente da Nicarágua agora. A própria Argentina emitiu uma ordem de prisão para ele. Por quê? Porque já fizeram isso contra um ditador que supostamente era de direita. E então, no caso, agora estão usando isso contra eles. A mesma coisa aqui no Brasil. Por isso eu sou contra. Eu não acho que vamos chegar lá e começar a censurar eles. Não. Eu acho que não deve ter censura da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Dentro da política, claro, das diretrizes da empresa e do país, dentro de uma lógica, né? Eu não vou poder falar, ele não pode falar, ele não pode dizer, porque ele é meu opositor político, ele é opositor político de um amigo meu, de um conhecido meu, por isso ele não pode falar. Então, é sobre isso. O vídeo, se você gostou, curte, compartilha, já se inscreva no canal e valeu.